Mantenha sua Bíblia aberta aí no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. Antes de nós lermos o texto propriamente, já há algumas semanas, Deus tem ministrado muito ao meu coração, de uma maneira bem alegórica. Os irmãos têm percebido que nós estamos em reforma, né? E reforma mexe comigo, porque eu vejo essas coisas de reforma e começo a pensar a respeito da reforma que Deus faz em nós. Na verdade, da construção que Deus faz em nós. Melhor, nas construções, desconstruções e reconstruções que Deus faz em nós. Por isso que hoje nós iniciamos uma série de exposições, pensando nesse processo que Deus faz nas nossas vidas, em que eu estou chamando essa série de construção. Construção. E ao longo das próximas semanas, nós vamos pensar nessa ação de Deus nas nossas vidas. Naquilo que Deus faz ao nos construir, ao identificar em nós, ou quando nós identificamos com o auxílio de Deus, do Espírito Santo, aquilo que precisa ser remodelado, reformado, destruído, colocado de lado, para que o novo possa aparecer, para que o novo possa acontecer nas nossas vidas. Como comunidade de fé, nós estamos experimentando a oportunidade de reformar, para que a nossa estrutura se adeque um pouco melhor ao momento em que nós estamos vivendo. Porque as reformas, elas partem por múltiplas necessidades. Mas, em resumo, as reformas são para que se adeque àquilo que nós temos, de forma que se encaixe com o propósito que percebemos nesse momento em que nós vivemos para as nossas vidas. Algumas reformas são necessárias porque aquilo que tinha se quebrou. Então é necessário reforma. Ou às vezes aquilo que tinha não se quebrou, mas já não faz tanto sentido, ou já não parece muito alinhado com aquilo que o momento nos pede. Nós entendemos que uma vez tocados pela graça, uma vez que ouvimos o Evangelho, a Bíblia vai nos dizer lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Mas veja, esta é uma realidade que acontece primeiro dentro. Nós somos uma nova criatura dentro. Há uma nova realidade espiritual na qual nós nos adequamos agora. Mas toda aquela vida que nós construímos antes de conhecer a Cristo ainda está ali. Os pensamentos, os sentimentos, as motivações, os relacionamentos, a carreira, a saúde, a família, tudo aquilo que nós construímos ao longo de toda a nossa existência continua ali. E uma vez que o Espírito Santo passa agora a habitar em nosso coração e nos revela a palavra, às vezes aquilo que está do lado de fora não combina com aquilo que está do lado de dentro. E é necessário reformar. Às vezes é necessário destruir. Às vezes é necessário ampliar. Mas a obra que o Senhor faz nas nossas vidas é uma obra de adequação da nossa realidade presente e externa com a nossa realidade presente e eterna. E à medida em que Ele vai conformando o nosso coração e a nossa mente, nós vamos nos parecendo mais com o projeto. Vamos parecendo mais com a planta. Vamos parecendo mais com aquilo que Ele nos fez para ser. Nós fomos criados à imagem de Deus e para representarmos Deus. Mas uma vez que o pecado entrou no mundo e o pecado nos distorceu, não só de maneira individual, mas como coletividade, como comunidade, como povo. Então, ao longo do tempo, nós vamos nos afastando daquilo que nós deveríamos ser. E vamos colhendo os frutos e semeando sementes de destruição e de caos. Mas uma vez em que agora nós somos iluminados pelo Espírito Santo e temos acesso a essa palavra, e essa palavra de Deus se torna diante de nós esse espelho que expõe as nossas feiuras, que expõe aquilo que precisa ser diferente, nós temos agora a capacidade no Espírito de retornarmos para a prancheta de desenho, para retomarmos a planta baixa. E o Deus que nos construiu sabe como nós funcionamos. O problema é que nem sempre ouvimos o Deus que nos construiu. Muitas vezes queremos ouvir o nosso próprio coração. E o que encontramos é caos. Se você pegar um liquidificador, 110. E lá no manual está escrito, esse liquidificador é 110. Se você ligar no 220, adivinha? Vai fazer fumaça. E ele vai queimar. Mas o problema não é do fabricante. O problema não é do manual.
O problema é que não nos atentamos para aquilo que aquela coisa foi feita para ser. Óbvio que toda ilustração tem os seus limites. Mas quando entendemos que fomos criados para sermos representantes de Deus nesse mundo, e pegamos outros caminhos que não representam a Deus nesse mundo, nós acabamos nos quebrando, nos queimando, e quebrando os outros, e queimando os outros, e quebrando o mundo, e queimando o mundo. O problema do mundo, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, Deus vai dizer para Adão: a terra é maldita por sua causa. Nós entramos numa espiral de destruição, e muitas vezes não percebemos essa espiral de destruição nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Mas graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor e o Espírito do Senhor, que nos ilumina os olhos, para entendermos as rotas, os caminhos que conduzem à paz e à vida, os caminhos que edificam e não destroem, os caminhos que abençoam e não amaldiçoam. O Senhor é bom, e não só nos salva para a eternidade, Ele nos salva para agora. Não só nos dá um destino eterno, mas Ele nos dá uma nova vida, uma vida que é eterna, não só no sentido de que nunca acaba, mas uma vida que é eterna porque ela é irrigada pelos valores da eternidade. Não é à toa que Jesus fala inúmeras vezes nos evangelhos a respeito do reino. É chegado o reino de Deus. Esse reino que há de se manifestar de maneira completa no porvir, quando Jesus voltar, ele já é manifesto dia após dia, a partir do momento em que cada um dos filhos e filhas do Senhor, cada um destes que participam do reino, vivem pelos valores do reino, e podem experimentar e podem semear neste mundo parte desse reino que nós aguardamos. Podem viver pelos valores desse mundo, podem organizar a sua vida, os seus relacionamentos, a administração de tudo que são e tudo que têm, a partir dos valores que são do reino. O texto que está diante de nós, Lucas capítulo 6, do versículo 46 em diante, nos mostra um texto que nos é muito familiar, muito conhecido, que fala sobre construir, e sobre construir certo, construir bem. Nós lemos a partir do versículo 46 até o 49, a minha versão é a Nova Almeida atualizada, diz assim a palavra do Senhor: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Senhor, essa é a Tua palavra. Fala conosco por meio da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um texto que se repete no Evangelho segundo Mateus. Mateus vai posicionar esse ensino de Jesus no final do Sermão do Monte. Após Jesus falar como a vida funciona, o Sermão do Monte é a vida segundo Jesus. Valores, pensamentos, ações, uma vida que nós vamos ver no Sermão do Monte, Jesus dizendo que é uma vida que precisa ser vivida para além da religiosidade meramente, para além do paganismo. Em determinado ponto ele vai dizer, olha, assim fazem os pagãos e vocês não são pagãos. Em outro momento ele vai dizer, assim fazem os fariseus, assim fazem os hipócritas, mas vocês não são estes. E ele vai dizer, olha, se vocês não superarem e muito a justiça dos hipócritas, de maneira nenhuma podem experimentar dessa salvação. Jesus vai dizer que a vida que é irrigada pela eternidade tem parâmetros, tem padrões, segue uma lógica. E ao final de toda a sua exposição sobre pensamentos, motivações, sentimentos, reações, como se trata com o amigo, como se trata com o inimigo, como se trata consigo mesmo, Jesus então vai apresentar alguns contrastes, e ele termina esses contrastes lá em Mateus, exatamente com essa mesma parábola desses dois homens que constroem a sua casa. Lucas vai colocar em um outro momento aqui, e também fala no versículo 43 em diante, de duas árvores distintas, com frutos distintos, e aí vai então apresentar esses
dois homens que constroem casas. Aqui, obviamente, que as casas são o sinônimo da vida. Vida na sua mais ampla ideia. Vida no sentido de existência. Vida no sentido de relacionamentos, de escolhas de profissão, de saúde, de tudo aquilo que a gente é como indivíduo, como ser humano. A construção dos nossos sentimentos, a construção das nossas projeções, a construção das nossas ânsias para o futuro, a nossa visão do que é a boa vida. Isso é a vida da qual Jesus está falando. Todos os nossos dias, todas as nossas escolhas, conscientes ou inconscientes, ativas ou passivas, tudo isso constrói a nossa vida. Todos nós estamos construindo uma casa, todos nós estamos construindo uma vida, quer demos conta disso ou não. Uma vida está sendo construída, uma vida está sendo vivida. Se eu não faço isso de maneira ativa, alguém vai definir que tipo de vida eu tenho que viver, e eu vou simplesmente viver as reações daquilo que lançam diante de mim. Se eu não sou um ator ativo desse processo de construção, eu simplesmente vou reagir às demandas que vêm até mim. Mas eu estou construindo uma vida, eu estou construindo uma casa. Todos estão construindo. E a grande questão é que nós construímos a partir de referenciais. Há algo que nos inspira a ter um tipo de atitude e não outra. Há um referencial, todo mundo tem um referencial. Às vezes esse referencial é a nossa visão do que é bom, do que é a boa vida, o que é felicidade. Eu estabeleço um alvo, estabeleço os parâmetros para a felicidade, eu digo, o dia que eu chegar neste parâmetro, neste alvo, neste dia eu serei feliz. O dia que eu tiver X na minha conta bancária, o dia que eu for conhecido por tantas pessoas, o dia que eu chegar neste lugar no meu ambiente de trabalho, neste dia eu serei feliz. E estamos sempre projetando uma vida de felicidade baseado no lá, e não no aqui, e não em Deus. É possível construir uma vida assim, com um referencial lá longe. Um referencial do que é a boa vida. Às vezes essa vida é construída com base em impressionar os outros. Ou com base em provar que os outros estavam errados. Pessoas que talvez ao crescer ouviram gente dizendo, você nunca vai dar em nada, você nunca vai conseguir. Às vezes começam uma busca de vida, não porque entendem que aquilo é o correto, ou são instruídos por Deus, ou algo assim, mas simplesmente porque querem esfregar na cara daqueles que disseram que eu não chegaria, que eu cheguei. Até alguns crentes pensam desse jeito. Músicas são compostas pensando nisso. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar na plateia e vai ver você no palco, e vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Parece lindo, mas é um tipo de ação que não tem Deus como objetivo, mas o aplauso, o reconhecimento, ou de alguma forma mostrar aos outros que eles estavam errados. Às vezes nós construímos uma vida baseada no nosso contexto cultural, e daquilo que os outros dizem que é bom, daquilo que o nosso meio fala, isso é vida, é assim, você precisa viver desse jeito, e vamos construindo uma vida por aí, ou se inspirando em alguém, não, aquela pessoa é um modelo para mim, aquela família é um modelo para mim, e não tem problema, nós temos bons modelos, é interessante termos bons modelos, eles nos ajudam a reavaliar a nossa rota, mas o problema é quando a nossa vida é uma cópia da vida de alguém, ou quando a nossa vida é suprir as expectativas, talvez, da nossa família, dos nossos pais. Já viu aquela história de uma mãe que queria ser bailarina e nunca pôde ser bailarina, e quer obrigar a filha a ser bailarina? Porque ela se realiza no outro, mas o outro não vive a vida dele, vive a vida que os pais querem impor. Então dá para construir a vida com base num monte de coisa. Jesus está falando aqui com um grupo muito específico de pessoas. Jesus não está falando, e é bom nós percebermos isso tanto no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, quanto aqui em Lucas capítulo 6. Jesus não está falando com uma multidão sem nome. Jesus não está falando para pessoas que o desconsideram. Jesus está falando com seus discípulos, ou aqueles que se entendem com seus discípulos. Ele vai usar aqui uma progressão no versículo 47, né? Ele vai dizer que aquele que vem a mim, finalzinho do versículo 47, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que,
vem a mim. 2, ouve as minhas palavras. E 3, aí ele diz, aquele que pratica e depois aquele que não pratica. Então Jesus está falando com gente que veio a ele. Ele está falando com discípulos. A palavra discípulos no grego é a palavra mathetes, que significa aquele que aprende. E eu gosto desse termo, aquele que aprende. Não é aquele que é ensinado, é aquele que aprende. Porque é possível ser ensinado sem querer aprender, né? Até a palavra aluno remete um pouco a isso, né? Aluno, alumine, aquele que não tem luz, como aquele que está sendo iluminado à medida que aprende. Esta é a ideia. Então estes discípulos são estes que estão ouvindo, para aprender, para caminhar. E Jesus está dizendo, existe um grupo de pessoas que vem a mim. E ir para Jesus, abrindo um parênteses, a gente pode ir por muitos motivos, né? E acho que o problema nem é ir a Jesus por motivos errados. Porque às vezes a gente vai pelo motivo errado e acaba encontrando Jesus de verdade, né? A gente vê muita gente assim nas Escrituras. Foram buscar uma coisa e acabaram encontrando outra, né? Foram buscar uma benção, né? Uma benção, e encontraram um Cristo que perdoa pecados, e encontraram salvação. Às vezes as nossas fomes são apenas a desculpa para que nós vamos até Jesus. E chegando em Jesus, Ele não só sacia a nossa fome momentânea, mas sacia a nossa fome para a eternidade. Muitas pessoas iam até Jesus. Alguns iam até Jesus para tentar pegá-lo, para tentar colocar diante dele algum tropeço. Os fariseus faziam muito disso, faziam perguntas pegadinhas, para ver se conseguiam de alguma forma incriminar Jesus. Estavam ali, eles iam até Jesus, mas não iam como quem quer ouvir. Outros iam até Jesus a fim de receber uma bênção, a fim de receber algo no seu corpo físico, a fim de receber alguma coisa momentânea. Poucos eram aqueles que iam ouvir a Jesus. Mas nesse caminho encontravam um Jesus que não só cura, que não só transforma, mas um Jesus que fala. Um Jesus que orienta, um Jesus que organiza a vida por meio do discurso. Então, é com estes que Jesus está falando, com estes discípulos, com a gente. Aquele que vem a Jesus e ouve a Jesus. Mas uma vez que a gente vem a Jesus e a gente ouve a Jesus, nós temos 2 caminhos que podemos trilhar. O primeiro é praticar, é colocar em prática, é viver, é ouvir e viver. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é só ouvir e continuar vivendo e construindo a nossa casa com base em outros referenciais que não o próprio Jesus. Todo mundo constrói a partir de algum referencial. Mas é esperado que aquele que veio a Jesus e que ouviu, porque sabe que ele não é apenas um mestre no sentido de que dá bons conselhos, mas é alguém que conhece a vida, como ela deveria funcionar, então busca ouvir para construir uma casa no alicerce correto, no terreno correto. É muito interessante pensar que aqui o texto vai nos dizer que há uma incongruência entre chamar Jesus de Senhor e não dar ouvidos ao que Ele fala. Não é isso que Ele fala no versículo 46? Jesus começa já indignado no verso 46, dizendo, por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus está colocando uma incongruência. E nas línguas semíticas, nas línguas antigas, a ideia de repetição é uma ideia de ênfase, né? Quando fala lá, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, é essa ideia de ênfase. E aqui Jesus está dizendo, eles não dizem apenas Senhor, eles dizem Senhor, Senhor. Se você é Senhor mesmo, é o Senhor que comanda mesmo. É aquele que dá, eu reconheço que é o Senhor quem fala aquilo que precisa ser ouvido. Eu reconheço que é o Senhor que tem, como diz o apóstolo Pedro em determinado momento, o Senhor tem palavras de vida eterna. Aí Jesus diz, ok, mas não casa dizer que eu sou Senhor e viver debaixo de outro senhorio. Não faz sentido dizer com a boca que eu sou o Senhor, mas dizer com a vida que não sou. Ter uma vida religiosa, não faz sentido Jesus ser Senhor da nossa religião e não da nossa vida. Não faz sentido, é o que Jesus está dizendo. Então ele faz essa analogia. Ele vai mostrar que para viver com Cristo de fato como seu Senhor, não é fácil, não é superficial, não é meramente aparente. Porque pode ser muito bonitinho do lado de fora, mas os alicerces não estão encontrando o terreno rochoso.
Quando a gente vê lá esse texto em Mateus capítulo 7, fala de um homem que construiu a casa sobre a rocha e outro que construiu sobre a areia, né? E às vezes a gente faz uma ideia de alguém colocando a casa numa praia e alguém construindo no alto de uma colina rochosa, né? Não é isso aqui que o texto está fazendo. Lucas deixa isso um pouco mais claro. A ideia é, os dois construíram no mesmo terreno. No mesmo terreno. A diferença é que um cavou fundo uma vala até encontrar a rocha que estava embaixo. Na parte de cima, as duas casas são iguaizinhas. Os dois frequentam a mesma igreja. Os dois chamam Jesus de Senhor. Mas um deles, e isso ninguém vê, ninguém viu, foi fundo. Um desses foi até a rocha. E que rocha é essa? Você pode dizer, a rocha é Jesus. Sim, a rocha é Jesus. Mas Jesus está deixando algo aqui muito importante para a gente entenda. A rocha é obedecer a Jesus como Senhor. Essa é a rocha. Ouvir a Jesus não é a rocha. A rocha é ouvir a Jesus como Senhor e obedecê-lo como Senhor. Também não é só obedecer, porque a gente pode obedecer a Deus por inúmeros motivos, inclusive por motivos egoístas, para que Deus funcione, né? Vou fazer isso, isso e aquilo, aí Deus vai me abençoar. Ou eu não vou fazer aquilo e aquilo outro, porque senão Deus vai pesar a mão sobre mim. Não sei quem já ouviu coisas desse tipo, por aí. Eu tenho que fazer isso, isso e isso, para não dar lugar, não dar brecha. Então a vida passa a ser uma vida de obediência, não como alguém que foi tocado e entendeu o senhorio de Cristo, mas por medo de Deus, por medo do diabo, tentando de alguma forma trazer algum benefício para a sua vida, seja convencendo Deus de que eu sou bonzinho o suficiente, seja não querendo mostrar para Deus que eu sou malzinho o suficiente para receber algum tipo de punição. Jesus disse, olha, a verdadeira fé, ela nem sempre é aparente. Embora a verdadeira fé se mostre, existem ações, mas nem todo aquele que tem ações tem uma verdadeira fé. As duas casas estão construidinhas no mesmo terreno, mas uma é profunda, uma está baseada no senhorio de Cristo, e entende e pratica, e diz, eu sei que aquilo que o Senhor diz é digno de ser ouvido, e porque é digno de ser ouvido, eu vou ouvir e colocar em prática na minha vida. Não é fácil, não é superficial, e muitas vezes não é visível, e exige de nós, de fato, uma busca mais profunda, porque o texto vai nos dizer, aí um pouquinho à frente, versículo 48 ainda, quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa, e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Aí no verso 49, esta casa que foi construída sobre areia, sem firmes fundamentos, diz o texto, que também a água bateu contra ela. Olha que interessante, a água veio contra os dois, né? Bateu na porta dos dois. Eu acho interessante a forma como Mateus narra. Ele diz que cai a chuva, transbordam os rios e sopram os ventos, né? Cima, baixo, dos lados. É pressão de todo lado. E olha que interessante, a pressão vem sobre ambos. As circunstâncias vêm sobre ambos, porque o que distingue as casas não são as circunstâncias que elas enfrentam, mas como elas enfrentam e o que é que sobra quando a circunstância passa. Essa é a diferença. A chuva vem para os dois, a enchente vem para os dois, o vento vem para os dois. A diferença é a reação diante e o que sobra depois. Essa é a diferença. Porque todos nós, queridos, que nascemos de novo, estamos sujeitos às mesmas oportunidades e dificuldades que todo ser humano na face da terra está. Há alguns que pensam, me converti, nunca mais vou ter uma dor de cabeça. Me converti, nunca mais vou ser perseguido no trabalho. Me converti, agora está tudo bem. Agora eu estou dentro de uma redoma, a prova de balas. Mas acho que você já viveu o suficiente para entender que não é assim, né? Aquele que não ama a Deus, experimenta o luto. Aquele que ama a Deus, também experimenta o luto. Aquele que não ama a Deus fica doente.
E às vezes com doenças que os médicos não sabem nem explicar. Aquele que ama a Deus às vezes fica doente. E às vezes com doenças que nem os médicos sabem explicar. Aquele que não ama a Deus sofre injustiça. E às vezes aquele que ama a Deus também sofre injustiça. Todos nós vivemos num mundo no qual nós estamos sujeitos a tudo o que acontece com todo indivíduo. Não só com crises, queridos, mas às vezes com coisas que parecem oportunidades. O não crente é tentado. O crente é tentado. Aquele que não ama a Deus, às vezes encontra uma situação em que ele pode ser desonesto e ganhar com isso. E aquele que ama a Deus, às vezes encontra uma situação em que ele pode ser desonesto e ganhar com isso. De novo, o que distingue essas casas não é o que está acontecendo do lado de fora, mas como elas passam pelas circunstâncias da vida e o que é que sobra quando essa circunstância passa. Aquele que é dirigido por algo que não é Cristo vai ter uma resposta em cada uma das circunstâncias da vida, sejam as adversas, sejam aquelas que são potencialmente ou aparentemente boas oportunidades. Ele vai ter algo, uma referência diante de uma oportunidade talvez de encontrar carinho e afago e afeto nos braços de alguém que não é seu companheiro ou sua companheira. Talvez uma oportunidade de encontrar um dinheiro rápido, um dinheiro fácil. Talvez para colocar diante de si e da sua casa uma oportunidade melhor, de vida, de status, de trabalho. E às vezes não tomando as melhores decisões, ou melhor, não tomando as decisões que honram o nome do Senhor, que preservam a nossa vida, que abençoam a nossa família e que nos fazem mais santos. Nós sempre vamos ter que construir. E o que nós estamos vendo aqui é a oportunidade de ouvir, uma vez que nós já estamos congregados, ouvindo a voz de Jesus, e dizer: Senhor, aquilo que o Senhor fala para mim é senhorio, e porque para mim é senhorio, eu ouço, eu obedeço, eu coloco em prática. Porque, queridos, é muito importante nós entendermos que a voz do Senhor nos protege. Deus não é um grande ranzinza, tirano, que fala as coisas para cortar o nosso barato. Às vezes, filhos, eu ainda não tenho filhos adolescentes, eu tenho uma filha pré-adolescente, e já enfrenta algumas coisas, mas às vezes os filhos acham que os pais dizem não, porque querem o mal. Mas se você é pai, se você é mãe, quando você se torna pai e mãe, você aprende a ser filho também. Aí você fala: então era por isso que papai e mamãe falavam isso ou aquilo. O desejo não é cortar o barato. Deus não é um tirano que quer acabar com o nosso prazer. Deus é um Pai amoroso que quer nos preservar. Olha o que diz o finalzinho do versículo 48. Diz que essa casa, quando sopraram os ventos e bateu a enchente, diz o texto no finalzinho do versículo 48, não a puderam abalar por ter sido bem construída. Ela não foi abalada porque ela foi bem construída. O propósito de Deus a nos dar a sua palavra é para que vivamos. Ele quer o nosso bem. Deus não nos coloca uma cerca em volta dizendo: não passe daqui, você não é livre. Deus coloca diante de nós uma proteção diante do penhasco. Sabe, guarda-reio. Na estrada às vezes tem um penhasco e tem uma estrutura de metal. Quer dizer então que não posso passar para o outro lado, é isso? O sistema de trânsito está dizendo que eu não tenho liberdade para passar do outro lado. Não, está te protegendo, para por acidente você não cair, despenhadeiro abaixo. E às vezes a gente não entende, queridos, que as instruções de Deus são para a nossa preservação, que aquilo que Deus fala nos preserva. E tem inúmeros textos que falam exatamente sobre isso, sobre a vida, sobre a dádiva de ouvir a Deus. O famoso Salmo 1, os versos 2 e 3 vão dizer que ao invés deste ficar andando com conselho de ímpios, sentando na roda dos escarnecedores,
falando com gente e tendo referenciais que são contrários ao Senhor. Vai dizer lá no versículo 2, pelo contrário, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então ele é comparado no verso 3, a uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas suas folhas não murcham, e tudo o que faz prosperará. O salmista está dizendo, aquele que tem na palavra de Deus, na voz de Deus, na instrução de Deus, aquilo que irriga a sua vida todos os dias, ele vai ter saúde, as folhas não murcham, ele vai dar fruto, ele vai ser útil, ele vai ser abençoador, ele não vai ver só para si, ele vai dar fruto. E o texto diz, e tudo o que ele fizer vai prosperar. Porque prosperidade é viver de acordo com aquilo que Deus nos chamou para viver. Quando Deus vai falar com Josué, Moisés havia morrido e agora é a hora de Josué tomar a direção do povo que está prestes a entrar na terra prometida. Lá no versículo 8 do capítulo 1, Deus diz, não pare, não cesse de falar as coisas que estão contidas no livro desta lei. Pelo contrário, diz o texto, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito nele. Então você prosperará e será bem sucedido. O propósito de Deus é que a gente viva feliz. John Piper, um autor americano, pastor, ele cunhou um termo que eu acho muito interessante, ele fala de hedonismo cristão. Nós fomos criados para a felicidade. Nós fomos criados para a alegria. E quando nós ouvimos a Deus e vivemos para a glória de Deus, nós vamos encontrar a verdadeira alegria. Essa é a expressão que nós vemos no Antigo e no Novo Testamento do bem-aventurado. João capítulo 13, Jesus, após dar um discurso aos seus discípulos, diz, agora que vocês ouviram e entenderam isso, bem-aventurados serão se praticarem estas coisas. Deus fala para nos preservar. Deus fala porque nos ama. Sabe, queridos, ao longo das nossas vidas nós precisamos entender isso, que o próprio caminho é a bênção, que a caminhada é a bênção, que nós não vamos encontrar simplesmente a bênção no final de uma caminhada de obediência, mas a própria caminhada é a bênção de Deus, porque enquanto eu estou caminhando, eu não estou destruindo, enquanto eu estou vivendo e ouvindo a Deus, eu estou me preservando. Eu me casei com 24 anos, a Maiara é a minha primeira namorada. Ao longo da minha vida, eu tive as minhas oportunidades, mas um temor muito forte no meu coração dizia, não, se guarde, espere. Mas naquela época, o que eu pensava é assim, no final dessa jornada vai valer a pena. Naquela época eu pensava assim, se eu for obediente ao Senhor, se eu ouvir o que Deus está dizendo, lá na frente o Senhor vai me presentear com uma esposa que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, que cuida de mim. Não que isso não tenha acontecido, tá? Aconteceu sim. Mas eu olho para trás e eu vejo que a própria caminhada foi a benção. Quanto enrosco eu me livrei. Quanta ferida desnecessária eu evitei. Não só em mim, mas quanta ferida eu evitei de promover nos outros, porque eu ouvi a Deus. A caminhada é a bênção. A bênção não é só o final. Andar com o Senhor nos abençoa. Poder ouvir o Senhor e conhecer o caminho da vida, isso já é a bênção. Poder ter o Espírito Santo que testifica no nosso coração, dizendo, este é o caminho da vida, e eu ando pelo caminho da vida, e quanto mais eu ando pelo caminho da vida, menos eu me enrosco com a morte. O problema é querer trilhar o caminho da morte, e esperar que Deus vai me abençoar no caminho da morte. Há um jeito, há uma rota segura, e essa rota já está revelada nas Escrituras. Queridas, muitas dores que nós enfrentamos nos dias de hoje, são resultado de escolhas equivocadas lá atrás, quando não ouvimos a Deus, porque todos nós estamos construindo uma casa. E as circunstâncias vão vir, e as provações vão vir, e as tentações vão vir, e as oportunidades, os caminhos que parecem caminhos de paz, mas que no final são caminhos de morte, vão continuar vindo.
E se o meu coração encontrou profundidade numa relação com o Senhor, quando soprarem os ventos, quando vier a chuva, quando vier a enchente, o meu coração encontrará segurança. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei como eu devo agir. Eu sei como eu devo falar. Eu sei como eu devo reagir. E de novo, a gente já conversou sobre isso em outro momento. Agir de maneira fake, dá. Mas reagir, a reação é que expõe de verdade o que a gente é. A gente pode disfarçar muito bem as nossas ações, mas as nossas reações nos entregam. Nos entregam. Então, do lado de fora estava tudo certo. A casa estava bonitinha, dos dois estava bonitinha. Mas então vieram as tempestades e elas trouxeram a luz. A reação destas casas trouxe a luz sobre que tipo de terreno elas estavam fundamentadas. É a palavra do Senhor que nos protege. É ouvir ao Senhor que nos protege. Há um texto muito lindo em João capítulo 15, verso 8. Presta bem atenção nesse texto. João 15, 8 diz assim, Jesus, palavras de Jesus: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Versículo 9. O verso 10 diz assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha que interessante, presta atenção no verso 9 e no verso 10. No verso 9 Jesus diz: como o Pai me amou, eu amei vocês. Vírgula. No caso na minha é ponto e vírgula. E ele diz: permaneçam no meu amor. Ele diz: se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Presta atenção no que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo: se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, aí eu vou amar vocês. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele diz: eu amo vocês com o mesmo amor que o Pai me ama. Então permaneçam nesse amor. Jesus está dizendo: as minhas palavras, os meus mandamentos, o meu ensino é a minha demonstração de amor por vocês. Permaneçam neles. Eu os amo. Eu os amo. Do mesmo jeito que o Pai me ama, eu amo vocês. Permaneçam no meu amor, e o meu amor são as minhas palavras. Se vocês obedecerem às minhas palavras, vocês estarão no meu amor. Porque são as palavras de Deus que preservam a nossa vida. São as instruções de Deus que fazem com que a gente não quebre a vida. Isso está desde Gênesis. Gênesis capítulo 1 vai dizer que Deus construiu todas as coisas. Deus trouxe à existência toda a realidade pelo poder da sua palavra. Amém? Deus vai falando e a realidade vai se estruturando. A lógica vai se estruturando. Deus é um Deus que fala. Mas houve um momento em que os nossos primeiros pais deixaram de ouvir a Deus. O Deus que dizia: isso é bom, isso é bom, isso é bom, não é bom que o homem viva só. O Deus que define o que é bom, o que é mal. Um dia os nossos primeiros pais quiseram a prerrogativa para si, de definir o que é bom e o que é mal. E desde esse tempo, deixaram de ouvir a voz que organiza o caos e passaram a ouvir outras vozes. E todas as vezes que nós deixamos de ouvir a voz que organiza o caos, todas as vezes nós vamos encontrar o caos. Quando nos afastamos da voz que traz sentido, nós vamos encontrar sentido em outras coisas, e isso vai trazer sobre nós caos. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós temos um encontro com a palavra. João capítulo 1 vai dizer que aquele que é o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como que do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Aquele que sem Ele nada do que foi feito se fez, é Cristo. E no encontro com Cristo, nós encontramos vida. Não só de maneira subjetiva e mística, mas de maneira objetiva. Vida é caminhar por aqui. Vida é organizar os relacionamentos desse jeito. Vida é responder assim aos inimigos. Vida é ter esse tipo de fé
é ter esse tipo de relacionamento com Deus. Vida é o jeito que eu vivo 24 horas. No encontro com Cristo nós encontramos com a sua palavra, e a sua palavra nos preserva, a sua palavra nos traz vida, e o contrário disso gera o caos. Olha aí de novo, versículo 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerce, e quando as águas bateram contra ela, presta atenção, logo desabou. Foi rápido, estava bonito, mas bastou a pressão para mostrar que os alicerces estavam comprometidos. Foi logo, diz o texto, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aquele que constrói uma vida não tendo Cristo como Senhor e a sua palavra como guia, está construindo algo que está fadado à queda. Algo sem estabilidade. Algo que desaba logo. E quando desaba, o texto diz, o tombo foi feio, a minha versão do Jeanzinho aqui, né? E caiu a casa e o tombo foi feio. Grande foi a ruína. Quando a tempestade passou, o que ficou para trás foram rastros de destruição. E de novo, nós estamos construindo a vida em várias áreas. E às vezes a gente constrói um relacionamento sem ouvir ao Senhor. E quando vem as pressões, o tombo é feio. E o que sobra é caco, é dor. Às vezes estamos construindo uma vida financeira, de valores, de princípios, de expectativas, que não seguem aquilo que o Senhor nos ensina. E quando vem as pressões, a gente perde o coração, e grande é a ruína, e o que sobra, caco. A palavra de Deus toca em todas as áreas da nossa vida. E Deus ama o seu povo. De novo, Jesus está falando com discípulos. Todo aquele que vem e ouve. A questão é, eu considero o Senhor como sendo de fato o meu Senhor ou não? Um grande perigo, queridos, na religião das aparências. E aqui eu termino. Em Mateus capítulo 7, esse texto vem na sequência de alguns contrastes. E que nós vamos ver duas árvores, uma que dá fruto bom, outra que dá fruto ruim. Dois caminhos, um que é estreito, outro que é largo. Duas portas, uma que é estreita, outra que é larga. Duas pessoas que construíram casa, uma construiu sobre a areia, outra construiu sobre a rocha. Contrastes. E no meio dessa sequência, nós vemos Jesus dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, participará da eternidade. Ele diz, mas alguns dirão naquele dia, Senhor, em teu nome falamos em outras línguas, expulsamos demônios, curamos pessoas. E a resposta de Jesus a alguns desses vai ser, afastem-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Presta bem atenção nisso, queridos. Esse é o coração da passagem. O que Jesus está dizendo é possível ter uma vida religiosa sem relacionamento. É possível parecer crente, cheirar crente, ter cara de crente, ir na igreja dos crentes, agir como crente, e nunca ter tido um encontro com o Senhor. Jesus diz, alguns vão dizer, mas eu fiz um tanto de coisa. Porque dons não atestam aquilo que o Senhor faz em nós. Trabalhar, servir é bom, é importante, todos temos que fazer, é marca de quem nasceu de novo. Mas servir não significa que nós fomos afetados pela graça. É possível curar sem ter nascido de novo. Pergunta para Judas Iscariotes. Jesus enviou os seus discípulos e eles voltam todos felizes. Os demônios se submetem a nós. E Jesus diz, olha, fiquem mais felizes pelo fato de o nome de vocês estar escrito no livro da vida. Quando Jesus vai multiplicar os pães e peixes, lembra? Diz o texto que sobram 12 cestos cheios. A multiplicação, Jesus deu graças, deu para os discípulos e os discípulos foram distribuindo para a multidão. O milagre não aconteceu na mão de Jesus, o milagre aconteceu no cesto dos discípulos, de cada um deles. Conforme iam passando, ia se multiplicando de dentro do cesto, e eles voltam com os cestos cheios. Milagre! Aconteceu no cesto dos 12, inclusive no cesto de Judas Iscariotes. Ser usado por Deus não significa ter sido nascido de novo.
No Antigo Testamento, e a gente conhece muito bem essa ilustração, Deus usou uma mula, lembra? Se Deus usou uma mula, não usaria um jumento também? Deus usou uma mula. A questão é, quando o Espírito deixou de usar a mula continuava mula. O que atesta a nossa salvação não são os dons espirituais. O que atesta a nossa salvação é o fruto do Espírito. Porque os dons falam daquilo que acontece do lado de fora, mas o fruto fala daquilo que aconteceu do lado de dentro. Quando os nossos corações são transformados, os nossos afetos são transformados, quando vamos nos tornando em pessoas mais amorosas, alegres, pacientes, com autocontrole, gentis, isso mostra a obra de Deus sendo realizada em nós. Obviamente haverá impactos externos, obviamente a nossa forma de viver e de agir vai ser impactada porque o coração mudou. Mas veja, há um grande perigo de nós construirmos duas casas, ou construirmos uma casa igualzinho à casa de quem tem um alicerce profundo, e ninguém vê, passa na frente da casa do crente e do meia boca, você vê casa, você vê janela, você vê porta, você vê telhado, mas não vê alicerce não vê. Alicerce é algo que só quem construiu sabe, se está certo ou não. Os nossos construtores aqui estão tirando foto, eles fazem as coisas e tiram foto para a gente manter organizado, porque depois, onde é que passa cano, onde é que passa alicerce, não sabe, está tudo debaixo da terra. Veja, nós podemos ter prática de quem parece crente, mas só Deus e nós sabemos o quanto cavucamos, o quanto Cristo é de fato Senhor das nossas vidas. O pastor Ricardo Agreste, da Chácara Primavera, São Paulo, ele diz: o que distingue um verdadeiro discípulo no meio da multidão é como ele acolhe e responde ao ensino de Jesus. O que distingue um verdadeiro discípulo é como ele acolhe e responde ao ensino de Jesus. Amém? Essa é uma daquelas palavras que a gente fica mastigando, pensando. Tinha um amigo meu que falava assim: esse é o tipo de palavra que não enche igreja, mas nos leva a pensar. Sabe que existe graça em meio às tempestades, em meio às oportunidades. Existe graça até para a casa que foi construída sobre a areia, porque a tempestade expõe os alicerces, e Deus ajude que os nossos alicerces sejam expostos, inclusive aqueles que são falhos, porque quando os alicerces são expostos, há oportunidade para reconstruir, recomeçar. E nós temos um Deus que é bom, um Deus que nos ama, um Deus que não é contra nós, um Deus que é por nós. E por vezes as tempestades vêm, expõem as nossas fraquezas, e Deus nos dá a graça de reconstruir, de reformar, de refazer, de colocar em pé de novo, mas agora com o alicerce certo, começando do jeito certo, ou continuando do jeito certo. Porque todos nós, queridos, em alguma medida já construímos sobre a areia. Todos nós. Em alguma área da vida, todos nós já deixamos de ouvir, já deixamos de praticar. Em algum momento, todos nós seguimos mais os nossos corações do que a voz de Deus. Todos nós. E há misericórdia para todos nós. A boa notícia é essa, que Jesus não veio só apontar os erros na nossa vida. Jesus não veio só dizer: vocês estão errados. Mas Jesus é a própria rocha em quem podemos construir a nossa vida. A rocha que foi desprezada pelos outros se tornou a nossa pedra angular. Jesus é aquele sobre o qual a nossa vida pode recomeçar. E na cruz, queridos, Jesus foi abalado pelas tempestades do juízo de Deus. As tempestades que deveriam recair sobre nós, Jesus recebeu todas na cruz, para que por meio do seu sacrifício nós pudéssemos viver para a glória de Deus. Ele nos deu o seu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos deu a sua palavra objetiva, que nos ensina a viver, a agir e a reagir de forma agradável e abençoadora. E por meio do seu Espírito Santo, nós caminhamos
de vitória em vitória, de glória em glória, à medida que nos aproximamos daquilo que o Senhor nos ensina, para a sua própria glória, em nome de Jesus, amém? Então, a título de aplicação, considere o que você está construindo, tá? Se você está vivendo uma fé profunda ou uma fé superficial, se Jesus é só o Senhor da nossa religião, ou se o Senhor da nossa vida também, dos nossos negócios, da nossa família, da criação dos nossos filhos, da forma como a gente administra a saúde, o dinheiro, os negócios. Continue a vir, continue a ouvir, mas peça ao Senhor a graça de poder viver. Nós vamos a Jesus, nós ouvimos a Jesus por meio da sua palavra, na comunidade de fé, no nosso estudo pessoal, na leitura da Escritura, na oração. Vamos continuar vindo a Jesus, ouvindo a Jesus e clamando ao Senhor, aplique a tua palavra ao meu coração. E por último, se você já experimentou na sua vida, ou está experimentando alguma tempestade, e olha para a sua vida e a vê arrasada, corra de volta para aquele que tem o poder de reconstruir, de refazer, de te colocar num rumo de vida e colocar para longe de você os caminhos que são caminhos de morte.